Olá, boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui, esperando aí, né? Oi, Ana! Quanto tempo, que alegria ter você aqui. Deu certo. Anda, Lid, já chamei, já mandei o convite para ela. Oi, Semiramis. Olá, boa noite. Deu certo hoje. Deu Quinta-feira, certo. quinta-feira eu apanhei. Tá bom, Deu bom, tudo deu certo. certo, deu tudo certo, né? Então, vamos aguardar um pouquinho, né, Lídia? Vamos, As vamos esperar pessoas as pessoas entrarem, dar entrarem. 2 minutinhos, 1 minutinho para a gente ir se A Semiramis apresentando. já entrou, a Ana Cris. A Ana Cristina é lá do Rio de Janeiro, Lídia. Olha, que Ela é bom, irmã prazer ter você conosco. ela é psicóloga também. Ela é irmã da minha best friend Ana Lúcia do Rio de Ah, que Janeiro, né? bom. E as duas são psicólogas, né? Bacana, que bom ter vocês aqui. Só que hoje a Ana mora na fazenda. É Hum, fazendeira. fazendeira, tá lá aproveitando a quarentena na Aham, fazenda. aham. Virou produtora. Muito bom. E é isso. Ah, deixa eu fixar o tema aqui enquanto a gente começa. Lid, me ajuda aí com o tema novamente. Como amar o imperfeito. Oi, Melissa. Como amar o imperfeito. Tô. Voltou? Voltou? Voltou o quê? Voltou. Tava sem? Tava Estava sumida? travado, Ah, tá. estava travado. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar rapidinho, eu vou mudar da internet de casa para o 4G, Eu vou olhar a mesma coisa aqui. tá? Então, às vezes eu vou dar uma Pronto, 4G. pronto. Acho que Pronto. agora a gente não vai ter muito Gente, por problema, não. favor, quem já está online, dá uma notícia para nós de como que tá a imagem e o som, se tá tudo bem, para a gente poder dar sequência, né? Eu já fixei o tema, como amar o imperfeito, esse é o nosso tema de hoje. Semana passada eu e a Lid falamos dos detonadores, né, da relação, e a gente falou de algumas coisas super importantes que detonam, né, o, o relacionamento. Então hoje a gente vai falar um pouquinho como amar o imperfeito. E a gente pode pensar como que a gente pode começar isso. Eu vou só rever rapidinho para quem não estava semana passada, lembrar aqui rapidamente, né, dos detonadores que a gente chamou semana passada, né? Até eu coloquei, todos começam com des. Desrespeito, Hum, desconfiança, desconexão, desqualificação e desamparo. Então nós escolhemos e isso mesmo. falamos desses 5 detonadores aí que são comportamentos que nos prejudicam bastante. E hoje a gente vai falar então do que ajuda, né, Lid? A gente vai dar algumas dicas com relação a isso que é tão importante, né? Que volta e meia essa palavrinha vem, né? Imperfeito, perfeito. Quem que É, nunca e muitas buscou, vezes né? O par perfeito. a gente quer encontrar o par perfeito em alguém perfeito, né? Só que aí é difícil, porque ninguém é Isso, perfeito. Então é um pouco disso que a gente isso quer não refletir existe. hoje. E mais uma É. vez, né, Lu, vamos pedir para o pessoal que já entrou para mandar aviãozinho aí para quem não entrou ainda, né? E que vocês entendem que essa live pode fazer sentido. Uhum. A gente vai então falar um pouco desse tema hoje, que a gente entende que dá sequência a essas lives que a gente vem falando sobre relacionamento de casal, com esse olhar hoje para essa perfeição ou imperfeição. Muitas vezes a gente então quer encontrar o par perfeito,
metade da laranja, a tampa da panela, né? E são tantos nomezinhos aí que a gente ouve pela vida, e às vezes aí eu fico esperando o príncipe encantado ou a princesa, né, adormecida lá, esperando que eles vão aparecer na nossa vida de uma forma muito encantada, muito mágica. E aí quando a gente se depara com pessoas reais, com pessoas imperfeitas, nós temos dificuldades de entender, né, essa imperfeição do outro, dificuldade em aceitar essa imperfeição. E aí a gente entra no movimento da desqualificação, né? Porque às vezes eu trago uma queixa, e isso é muito recorrente, né? Eu trago uma queixa de que é muito difícil encontrar alguém, conhecer alguém, ter alguém, né? Mas será que, como é que está meu olhar? Quem eu estou de fato encontrando? Eu estou enxergando quem eu estou encontrando? Sim. Como que eu estou olhando para esse outro? O que eu estou projetando, esperando e querendo resolver com esse outro que eu encontro e desqualifico, né? Porque é isso que você falou, né? Eu quero o perfeito e só encontro imperfeitos por aí, né? Exatamente. E o quanto ao encontrar o imperfeito, a gente está disposto a realmente entender a imperfeição do outro, aceitar as nossas próprias imperfeições para construir juntos um relacionamento saudável, né? Muitas vezes a gente quer, não tá bom, aí passa para um outro relacionamento. Não tá bom também, eu passo para um outro relacionamento. E aí, de fato, eu fico mudando de relacionamentos, ao invés de buscar entender, encaixar, equilibrar as imperfeições. Pois é, Lídia, então vamos ver como fazer isso, né? Onde é que isso tudo começa? Vamos lembrar para o pessoal que tanto você, Lídia, quanto eu, a gente trabalha e estuda dentro da abordagem de enfoque sistêmico. Sim, né? Exatamente. Muito dos nossos estudos, né? E principalmente que eu acho que guiam muito a nossa leitura do relacionamento de casal, tem a ver com essa postura sistêmica que os nossos estudos em constelações nos trazem, né? Não somente, né? Mas que é muito, eu diria, que abrange muito bem a questão do relacionamento, de quem são essas pessoas que estão se relacionando, quem somos nós, né? Quando a gente chega num relacionamento, o que eu trago comigo, né? Quando eu me encontro com o outro, né? Qual que é essa bagagem que eu trago comigo que vai, de alguma maneira, ser depositada diante do outro também quando eu me encontro com ele, né? Vai ficar no meio entre nós, vai estar comigo sempre, né? E o outro também. Então, assim, dentro dessa abordagem sistêmica, a gente faz essa leitura, né? De da onde que a gente vem. Sim. E que não tem como a gente se desfazer disso para entrar num relacionamento. Porque quem eu sou é tudo isso, né? Exatamente. E os julgamentos que às vezes nós temos em relação à nossa família de origem, né, de onde nós viemos, como nós nos formamos enquanto seres, nos faz projetar às vezes no outro alguma, principalmente na fase da paixão, né, a gente acaba projetando no outro expectativas de que essa pessoa vai me trazer aquilo que os meus pais não tiveram no relacionamento deles, e a partir de um olhar de julgamento para o relacionamento anterior dos meus pais, dos meus avós, de outras pessoas da minha família. Então, olhar com respeito para a minha família de origem, concordando com tudo como foi, do jeito que foi, como foi possível, né? É o primeiro passo para que a gente possa entrar num relacionamento um pouco mais, acho que com menos expectativas, né? Sim, vamos entender antes a gente pensar, mas como é que eu faço para eu olhar para os meus pais com respeito? O que acontece, né? Vamos ver se a gente consegue clarear aqui. Quando a gente cresce, né, lá com os nossos pais, a gente olha para o modelo de casamento ou de relacionamento, porque nem sempre os nossos pais tiveram um casamento. Às vezes nós somos frutos de um relacionamento,
mas não somos frutos de um relacionamento de casamento, né? Mas independente disso, então a gente olha para os nossos pais e vê como é o relacionamento desses dois, ou como foi. Como que eles se relacionam no amor? Como que é a história do amor na minha família? Como é que é a história do amor da minha mãe, para minha mãe? Como ela vivenciou o amor, o relacionamento amoroso? E aí eu vejo meus avós também, como que eles se relacionavam, né? E aí eu olho para o meu pai e vejo como meu pai se relaciona com o amor, como que ele e minha mãe se relacionam como homem e mulher, como que meus avós, pais do meu pai também se relacionaram. Então, quando a gente cresce, a gente olha, enxerga tudo isso e vai tirando uma porção de conclusões, a gente vai internalizando esses aprendizados que a gente vai vendo, são os nossos modelos, né, Lid? Então a gente vai internalizando isso e tirando uma série de conclusões que, como a Lid falou, são julgamentos. E essas conclusões fazem com que a gente chegue na nossa vida afetiva, quando a gente vai para um relacionamento, quando a gente vai para o namoro, para o noivado, para o casamento, né? Buscando, não, então, mas agora, olha só, lá em casa foi desse jeitinho assim, assado. Agora eu vou fazer, como é que é, Lid? Ou eu vou fazer tudo diferente, né? Ou vou Lá o fazer meu tudo casamento igual. com a minha mulher, com o meu marido, vai ser muito diferente, né? Ou eu vou fazer tudo igual, porque Tudo aquilo foi igual. muito bom. Eu gostava, nossa, era linda a forma. Meu pai e minha mãe eram enamorados, tararararará, muito lindo, muito fofos, muito pai, eu quero fazer igual. Então eu vou carregando essa bagagem, seja de, nossa, tudo errado, meu pai tratava minha mão mal, minha mãe espizinhava meu pai, ou não, nossa, quero fazer tudo diferente. Então, seja para fazer tudo igual, ou seja para fazer tudo diferente, qual que é a referência que eu levo? A mesma, né? A Papai e mesma. mamãe. Isso. É a mesma O referência relacionamento dele. que eu levo. Então, vocês percebem como que a gente chega num relacionamento com tudo isso? Então, quer dizer que eu quero, no meu relacionamento, resolver, solucionar as pendengas do meu sistema. Né? E aí, muitas vezes, eu vou encontrar, né, com pessoas que estão a serviço também, né? E que eles vêm para nos apoiar, inclusive, a solucionar isso que a gente quer solucionar. E Isso, talvez não vai exatamente. ser da forma mais fácil. Talvez vai ser justamente trazendo e mostrando para nós as imperfeições Isso. que a nossa própria família de origem tem. Então, é algo que é importante a gente olhar também com esse olhar de quem, opa, o que o outro quer me mostrar quando ele age dessa forma? O que eu deveria olhar que eu ainda não estou olhando em mim mesmo, na minha família de origem? O que a sombra, a imperfeição do outro mostra de mim mesmo? Isso, olhar para a sombra, né? Exatamente. Então, isso é muito claro. Então, quando a Lídia fala, né, olhar com respeito a da onde a gente veio, é para a gente entender o que eu trago do meu modelo que eu quero ou fazer igual, ou que eu quero fazer muito diferente. Então, quando eu compreendo isso que eu trago comigo, e eu também não posso esquecer, né? Eu tenho que tirar o olho do meu umbigo e olhar para o umbigo do outro também, né, Lídia? Então eu tenho que lembrar que também o outro está diante de mim com a mesma bagagem, com as mesmas coisas. Ou seja, ele também vem buscar alguma coisa em mim, vem buscar solucionar alguma coisa comigo, do sistema dele nessa relação comigo, né? Sim. E então são dois que estão chegando ali com um tantão de gente junto. Com um tantão de gente, e às vezes a outra questão também é que quando eu olho para a minha família de origem, às vezes eu crio também aquilo de que se eu olho, principalmente quando eu olho que está tudo bem na minha família. Lá papai e mamãe se deram bem, era tudo lindo. E aí eu começo a olhar para a família do outro ou para o outro e falar assim, não, vocês não são bons. Tudo que tem de bom é só comigo, só na minha família tem algo bom. E talvez para aquele outro possa ter algo da mesma forma. Não, o bom era o que tinha na minha família. E aí, o que talvez seja a proposta num relacionamento, quando a gente fala de dicas, né?
Acho que quando a gente pensa nessa proposta de o que faz um relacionamento então dar certo, é o equilíbrio entre isso, em que eu posso pegar alguns elementos que ambos concordam que foi bom da família de origem de um, ambos concordam que tiveram elementos bacanas da família de origem do outro, e juntos, então, nós formamos uma nova identidade familiar, né? Que nem vai ser 100% igual do homem, nem 100% igual da mulher. E talvez vai ser diferente, talvez vocês terão a oportunidade de encontrar uma forma nova de fazer, né? A partir daquilo que vocês aprenderam, daquilo que passa a fazer sentido para vocês. Mas aí, ter esse cuidado, porque senão fica assim, não, mas a minha mãe é que sabia fazer o arroz do jeito que eu gostava. Ah, mas a minha mãe é que colocava comida no meu prato, agora minha mulher não coloca comida no meu prato. Ah, meu pai me buscava no trabalho todo dia, agora meu marido não me busca no trabalho. Então, é deixar com os nossos pais também aquilo que é deles. O jeito como eles conduziam a família deles, né, em relação a nós como filhos. Agora, na vida adulta, eu preciso me virar com algumas coisas mesmo. E que o meu marido não é meu pai e nem a esposa é mãe de ninguém. Então, essas expectativas também precisam ser zeradas. E entenderem juntos como é a melhor forma de levarem o próprio relacionamento adiante, honrando, respeitando tudo que veio das famílias de origem de ambos, mas construindo uma nova identidade familiar, que talvez vai ser que o homem nunca vai buscar a mulher no trabalho e que a mulher nunca vai colocar comida no prato do homem. Estou dando um exemplo bem básico, né? Básico. Assim, Fáceis de entender. Quando a gente pensa em expectativas, né, Lid? Todos nós criamos, né? Não tem como a gente viver sem criar algum tipo de expectativa. Claro. Mas a diferença do que a gente está falando aqui, que é importante ter em mente, a minha responsabilidade sobre essa expectativa, né? Que a gente tenha consciência do quanto é que eu estou esperando o outro que isso é meu. Então é tomar a responsabilidade sobre a minha expectativa. Sim. E aí, com isso, eu posso transformar a minha expectativa, de alguma maneira, num pedido. Né? Eu acho muito bonito naquele livro do Gary Chapman, lá que a gente já fez a nossa live das 5 linguagens do amor, em que ele fala que o amor, ele pede, o amor não exige. Eu achei assim, essa frase linda, o amor pede. Então eu posso até ter uma expectativa de ser tratada de alguma maneira, de termos momentos assim assado, eu posso até criar na minha mente, às vezes mais romântica, alguma coisa que fique bem no campo das expectativas daquele modelo bom que eu vi lá atrás. Lembra que eu comentei agora há pouco? Que a gente quer às vezes repetir ou não. Então eu transformo isso num pedido para o outro. Então, com isso, eu assumo a responsabilidade pela minha expectativa. Senão, eu jogo feito uma bomba no colo do outro, que vai explodir uma bomba no colo do outro. Porque se ele não atender, bum, aí explode numa forma de uma grande frustração, de uma grande decepção. E se eu faço um pedido, eu faço de um lugar adulto, onde eu deixo com o outro a possibilidade de atender ou não, né? Ele tem liberdade, a liberdade de escolha. Sempre e é esse o ponto realmente, Lu, porque muitas vezes a gente não assume o adulto o suficiente quando a gente tem essas expectativas. E aí eu até às vezes peço, mas eu não peço. Na verdade, eu estou querendo impor algo da forma como eu enxergo a vida, como eu vejo. Então, eu quero que seja assim. E aí, quando o outro não dá conta, né, ou não consegue mesmo, por N razões, e não cabe aqui a gente entrar em muitos motivos, mas por alguma razão o outro não consegue fazer aquilo da forma como eu gostaria, aí eu começo a criticá-lo, a olhá-lo de uma forma negativa, porque eu digo, não, gente, mas isso é tão óbvio, isso é tão claro, como que o outro não faz? Por que não faz? Né? Eu tô pedindo para falar um eu te amo todo dia, só isso que eu tô pedindo. Talvez eu falar um eu te amo todo dia para aquela pessoa
é algo difícil. Uhum. Não é algo tão simples, porque talvez ela venha de uma casa onde nunca se falava eu te amo. É. Né? Então, é importante a gente pensar nisso de assumir o adulto. Então, eu peço. Eu coloco a importância, por que aquilo é importante para mim. Isso é fundamental. Isso é um pedido que vem né? de uma parte a mais adulta. Por que é importante para mim? Então, eu ouvir um eu te amo todo dia é importante por quê? O que isso faz em mim? O que isso causa em mim? Né? Talvez as mulheres, né, que normalmente a gente ouve, não é 100%, normalmente a gente ouve que as mulheres são mais românticas. Talvez o ouvir um eu te amo para alguma mulher seja a brasa que vai esquentá-la, né, para inclusive estar mais disponível sexualmente falando. Né? Então, eu preciso contar para a pessoa que está comigo o que é importante no pedido que eu coloco. Isso. Senão eu vou ficar em dois extremos diferentes, né? Igual você falou, Lídia. Vou ficar no extremo do pedido que é uma exigência crítica, Sim. Né? Ou num pedido infantil. Aquele pedido Exatamente. manhoso. Ai, tia, não faz isso por mim. Aquele pedido manhoso, né? Que é igual de uma, né? de uma criança, né? De uma criança Exatamente. manhosa. Então, tem que ser assim. O pedido, ele expressa aquilo que eu espero também como resposta. Né? Exatamente. E que não quer dizer que o outro vai fazer, né? Mas, enfim, a gente expõe, né? Quanta gente legal, bacana aqui junto, entrou, né? Oi para todo mundo. Gente. Bom, se a gente passou alguma pergunta, talvez eu não vi. Não, eu não vi pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, de acordo com o que nós estamos falando, fique à vontade para contribuir, para perguntar, e a gente, dentro do nosso possível, a gente vai respondendo aqui, tá? Certo. Então, fechando esse primeiro tópico, né, dessa primeiro ponto que a gente trouxe, essa dica do olhar com respeito e olhar com profundidade para o nosso sistema de origem. Entender, conhecer como é que os nossos pais, papai, mamãe, no nosso sistema de origem se relacionam no amor. Então eu vou entender aquilo que eu carrego comigo de crenças, de mitos, de verdades, né, de expectativas, de coisas que eu vou querer solucionar, que eu vou querer repetir, ou que eu não vou querer repetir de jeito nenhum. Né? Então eu tenho que conhecer isso profundamente. E para a melhor coisa para isso é o autoconhecimento, né, Lídia? É esse caminho. Eu acho que diante disso que você está colocando, Elo, eu fico pensando assim, se a referência é a mesma, né? Se eu vou fazer totalmente diferente, se eu vou fazer tudo igual, a referência é a mesma. O que é necessário, então, é que eu honre e respeite aquela história dos meus pais, né, da minha família de origem, da forma como foi, porque foi possível para eles. Isso, foi como foi possível. Então eu preciso olhar, e aí sim, se eu olho com respeito, se eu olho com honra, né, entendendo que aquilo foi a história deles e que eu posso fazer uma história diferente, do meu aí jeito. Sim eu posso fazer uma história diferente. Do contrário, eu vou repetir, ainda que seja para fazer completamente oposto, e também não vai dar certo. Porque eu estou excluindo. Né? Então, aqui a gente está falando de aceitar, de concordar e não excluir a história dos nossos pais ou dos nossos avós e outros da nossa família. Né? Então, honrar e dar um bom lugar para aquilo que foi possível para eles. Um bom exemplo disso, do excluir, é, por exemplo, uma história que é bem comum, né? Meu pai, vamos falar de um exemplo que a gente escuta muito. Meu pai destratava minha mãe aceitava, não sei como, nossa, né? Minha mãe era muito submissa, minha mãe aceitava tudo, muito boba, eu jamais vou fazer isso. Então eu vou para a vida de casal com esse embate. Já, na posição eu já vou nessa posição, na postura do embate, porque eu não vou fazer igual a minha mãe. E aí então, eu não apanho, mas eu bato. Eu bato muito isso para não fazer. Então acabo que eu vou para o mesmo lugar.
né? Acaba que eu vou para aquele mesmo Exatamente. lugar, pela exclusão. Pela exclusão, Sim. tudo aquilo que eu rejeito, que eu excluo, né, mais aquilo vai estar em mim, né? E aí, às vezes, é isso que você falou. Às vezes eu saio de uma postura de alguém que apanhou e vou para aquilo, já espero o Uhum, outro, sempre já espero o pior do outro. Já uhum, espero que ele vai agir como meu pai de repente agiu, e eu, como eu não quero ser a boba como a minha mãe foi, então eu fico na defensiva o tempo todo. E como uhum, é que um relacionamento em que alguém está sempre na defensiva pode dar certo? uhum. Então eu posso tomar essa experiência, esse aprendizado, entender que é importante que a gente tenha, é claro, os limites que eu posso, até que os Sim, limites que eu posso ter, o como eu dou limites para o outro na relação comigo, entendeu? Para que eu sim, possa então fazer do meu jeito um limite de não, peraí, aqui não, assim não, isso eu não aceito, mas de uma forma adulta e não da forma da rebeldia, né? sim, exatamente. Ah, A, a Tati isso colocou era isso que eu ia aqui, falar. não tenho um bom relacionamento com a minha mãe. Há o amor, mas não é demonstrado. E aí, para mim, chega que há o amor da parte da mãe por ela, mas não é Uhum, demonstrado, é o que me chega, né? uhum, Se é isso mesmo, né, há o amor, mas não é demonstrado. Talvez essa mãe, né, talvez a sua mãe, Tati, tenha outras formas de demonstrar amor que não é a forma como você entende uhum, amor, uhum, né? Muitas vezes, eu, quando não conhecia nada disso, eu queria que a minha mãe fosse de beijar, de abraçar, de falar que amava, né? Era vai. essa a minha expectativa da minha criança, era isso que ela queria. É, Mas a minha isso. mãe era a mãe do cuidado. A minha mãe sempre cuidou Do muito, serviço, sempre Lide? do serviço, Uhum, muito, né? Então a linguagem da minha mãe era do servir. uhum, Então ela realmente fazia tudo. Ela faltava adivinhar, como ainda hoje falta adivinhar o que os filhos, os netos, as netas querem. aham, Então, depois que eu compreendi que essa era a forma como a minha mãe comunicava amor, uhum, eu passei a entender e talvez comunicar um pouco mais de amor na mesma linguagem que ela. E aham, isso trouxe mais leveza para o nosso relacionamento. Então, Tati, o meu convite para você, e eu vou deixar a Elu complementar, é uhum, que você talvez busque entender quais são as linguagens de amor da sua mãe. Como é que ela comunica amor para você? Ainda que você não tenha visto a nossa live das 5 linguagens do amor, mas a gente pode falar disso, você pode chamar a gente no privado, a gente fala, uhum, mas é perceber como que a minha mãe demonstra amor, né? Qual que é a forma dela? Será que é cuidando, fazendo algo? Ou será que é, sei lá, de formas variadas, né? Querendo ficar junto, né? Talvez ela quer só estar junto. Ela não uhum. quer nem conversar muito, mas ela quer estar junto. Isso, Oi, Eneide, tudo e, bem? e da mesma maneira, Tati, né, que a Lídia falou, Sim, a gente tem que lembrar que quando criança, a criança tem expectativas e tem interpretações da realidade. Então, às vezes, a exatamente. criança vivencia, né, as experiências ali na família, com os pais, as experiências de relacionamento com os pais, onde a criança vai ser validada e vai se sentir mais ou menos importante, amada, cuidada. Muito disso que vai constituir futuramente a nossa autoestima tem a ver com a forma como a criança interpreta a realidade, Exatamente. né? E Muito bom. as crianças tendem, a gente tende a ter uma necessidade que chega a ser mágico, né? Que nem sempre os nossos pais vão dar condição. Eu estava hoje mesmo falando sobre isso, numa família de 7 crianças, né? Onde todos os filhos foram escadinhas. Fico imaginando, eu perguntei para ela assim, como seria hoje se você tivesse 7 filhos, né? Pensa, como seria? Ela falou assim, nossa, eu ia ficar louca. Eu falei, aham. Então pensa o que a sua mãe viveu. Agora pensa se você com 2, quando nasceu o segundo, você já ficou, já pirou na batatinha, pergunta se alguém chegasse para você e dissesse assim, não, tá muito difícil, faz o seguinte, me dá seu filho mais novo, fica só com o mais velho. O que você vai? Mas de jeito nenhum, é claro que é de jeito nenhum.
Entendeu? Claro. Então, assim, a mãe de 7, ela ama de um jeito enlouquecido, porque são 7 meninas ali, né? Tudo de Sim, escadinha, mas ela ama do mesmo jeito, né? Então, é um exemplo radical que eu estou dando aqui para a gente lembrar como é, que aquela criança que é uma daqueles 7 ficou cheia de demandas que a mamãe, às vezes, não, entre aspas, não pôde suprir, não pôde entregar na expectativa da criança, e a criança faz uma interpretação da realidade que não teve, que não foi amada, e etc e tal. Então é um exatamente. exemplo para ilustrar um pouquinho A essas Elis, expectativas, né? Uhum. a Elis, minha colega de formação, está aqui colocando, né? Que a minha também. Quando a gente entende, a gente sente o amor, se sente amada. É Uhum. bem isso, Tati. Então busque perceber quais são as formas como sua mãe consegue comunicar amor. Uhum. Dentro das limitações dela, Ai, como desculpa, nosso tema gente. está dizendo, da imperfeição, a sua mãe também, assim como você, assim como todos nós, é um ser imperfeito. E às vezes a nossa criança fica na expectativa de que o nosso papai e a nossa mamãe sejam pessoas perfeitas. É Uhum. uma fantasia que a criança tem de que os pais sejam super-heróis, né? E eles são seres humanos como nós, passíveis de erros e acertos. Uhum. Aí a Reila está perguntando aqui, né? Colocando aqui, meu marido não conhece o pai. O que isso pode influenciar na nossa relação e do meu marido como pai? O que a gente pode responder para a Reila pelo Eu fato, né? tô aqui pensando, quando eu Daquela ouço história. isso, é que não é a questão, não é conhecer ou não o pai, É né? reconhecer o pai. É reconhecer o pai, né? Verdade. Então, é o quanto ele tem esse pai, ainda que ele não saiba quem é, dentro Uhum. dele, né? O Uhum. quanto ele consegue olhar para a história, e aí a gente não vai entrar em detalhe porque a gente não conhece a história, a gente não sabe dizer, mas o quanto ele consegue olhar para a história de vida dele e saber que ele tem um pai, e dar um bom Uhum. lugar no coração dele para esse pai que ele tem, porque a gente não nasce só de mãe, né? Uhum. A gente precisa de um pai. Então, o quanto ele consegue olhar para esse pai e dar um bom lugar no coração, ainda que ele não saiba quem é. Isso. E será que isso pode influenciar no relacionamento deles? Olha, aí vamos voltar, antes de eu concluir, né? É uma pergunta que eu fiz, mas que vamos responder juntas, né, Lídia? Então vamos Sim. voltar. Da mesma maneira que eu preciso partir de um ponto onde eu conheço e olho para o meu sistema com respeito, com honra e tudo isso que a gente falou até aqui, eu também vou olhar para o outro, no caso, né, olhar para o marido, né, ou para a esposa, e reconhecer no outro aquilo que ele traz. Então, ele traz essa carência, por exemplo, de não ter. Isso é um fator Uhum. que pode, de fato, eu posso olhar para ele e enxergar a criança dele e pensar assim: ele traz uma criança ferida, talvez por não ter conhecido o pai. Então, com esse conhecimento, eu posso ir para um outro lugar, um outro olhar. Não que eu vá querer ser esse pai para o outro, ou querer suprir essa carência, não, porque aí eu vou estar entrando num lugar que Exatamente. não é o Ocupando um meu, lugar que não é. que Exatamente. não é o meu. Mas eu digo assim, essa informação fica passando no meu radar ali, não me deixa esquecer, entendeu? Que de alguma maneira pode ser que sim, isso influencie, né? E aí, como eu falei outro dia, quando a gente está todo mundo dormindo e eu acordo com a casa pegando fogo, então eu que acordei, eu que vou chamar o outro, né? Então, de alguma maneira, eu posso apontar alguma coisa e dizer, olha, talvez fosse legal cuidar disso, né? Sim, principalmente quando você percebe que isso começa realmente a afetar a Uhum, relação do casal e talvez a relação com os filhos, né? Então, se você já percebe que já uhum, está acontecendo, né, uhum, essa interferência, é bom que, como adulto, uhum. né, numa posição de esposa, você possa contar para ele que existe formas de conseguir trabalhar isso dentro dele, Cuidar disso. cuidar Cuidar disso. disso, né? Para que às vezes ele não queira ser para o filho aquilo que ele não teve do pai. E aí ele vai, da mesma maneira, né, tá julgando o pai dele porque ele não teve aquilo. Sim, E aí, né, fica sempre naquela ciclo vicioso dos julgamentos com relação aos pais, ao que eu tive e não tive, coisa e tal, né? exatamente.
Exatamente. Tem alguma outra pergunta? Então é isso, o primeiro ponto, né? Esse conhecimento do próprio sistema e né, olhar para a relação dos pais, tudo que eu aprendi, e da mesma maneira olhar para o outro, né, Lid, como o outro vê, como o outro, o que o outro traz, como o outro interpreta a relação dos pais, valida, não valida, julga, porque ele também vai vir com isso. Então, esses são os pontos Exatamente, a gente já principais. até falou em alguma outra live, né, mas nem todos talvez estavam aqui, em que no relacionamento não é igual matemática, em que 1 mais 1 são 2. Né? Aqui 1 mais 1 são vários, porque Vários. cada um de nós trazemos o nosso sistema familiar junto conosco para a relação. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, fiz isso igual minha mãe. Nossa, agora isso aqui fiz parecidíssimo com o jeito do meu pai. E assim o outro E também. assim vai. Então, eu preciso olhar para o outro e saber que ele traz em si todo o seu sistema familiar. Né? E aí é aquilo que a gente já falou. Como eu olho para isso? Com o olhar de quem rejeita, com o olhar de quem exclui, e a sua família não foi boa, sua família é chata, sua mãe é um enjoado, e tudo. De que lugar que eu tô olhando para essa pessoa que está comigo? Porque quando eu julgo a família dessa pessoa, quando eu olho de uma forma não tão positiva, na verdade, eu tô olhando para essa pessoa assim também. Porque ele é parte de tudo isso, ela é parte de tudo isso. É como a gente sempre diz, né, Lid? Quando eu olho para a Lidiane, eu vejo 50% do papai e 50% da mamãe. Eu vejo o pai e a mãe da Lidiane. Então, se eu olho para a Lidiane e digo que o pai ou a mãe dela não prestam, qualquer coisa do tipo, eu estou dizendo para a Lidiane que 50% dela não presta. É a mesma coisa. Então, da mesma forma, né, em qualquer outra relação. E aí, Lídia, aquela coisa de ser diferente, né? Nós somos mesmo diferentes. Aquilo que você falou hoje mais cedo, né? Que se você quiser contar aqui, né? Eu achei muito bacana, né? Pensar nisso, de que nós somos, né, mesmo diferentes. E nesse encontro que nos é possibilitado, o junto, o diferente junto, né? Quando a gente se une, dois diferentes, o diferente junto faz um inteiro muito bom. Eu adoro isso. Então, que bom seria se nós realmente conseguíssemos sempre, porque a gente consegue às vezes e às vezes não, né? Mas que bom seria se a gente conseguisse o tempo todo pensar nisso. Que as diferenças que cada um traz em si, essas diferenças elas vão desde o fato de serem duas pessoas distintas, até a questão de sexo, um é homem, outro é mulher, diferenças que vêm dessa criação de cada um, do sistema familiar de cada um, de como cada um chegou no relacionamento. Além de tudo isso, ainda tem essa questão também de serem diferentes e o quanto eles se complementam todas essas diferenças. Então, a gente vai buscando se equilibrar no relacionamento. Agora, se eu só quero que as coisas sejam do meu jeito, da forma como eu acho certo, que graça será que isso vai ter? Né? Daqui a pouco perde a graça, inclusive, do relacionamento, porque não há troca. É tudo muito igual. Então, o diferente, ele vem justamente para dar essa coisa gostosa, esse equilíbrio, que faz com que juntos se completem naquilo que me falta, o outro tem. Né? E aí, quando a gente pensa na questão da sexualidade, né? Homem e mulher, o que a mulher tem algo diferente do que o homem tem algo diferente e ambos se completam. O tanto que isso é bonito, né? O tanto que isso é bacana de se enxergar. E talvez esse é um exemplo, né, que fica mais fácil e para aí a gente extrapole para todas as outras diferenças. Então, quando às vezes a gente fala assim, nossa, mas meu marido é tão diferente de mim, minha esposa é tão diferente, eu gosto disso, ele gosta daquilo. Talvez é nessa diferença que a gente se enriquece, porque eu passo a conhecer coisas que eu não conhecia e que me fazem bem a partir do momento que eu conheço. Né? Talvez os nossos filhos passam a ter uma diversidade maior de possibilidades, porque o pai apresenta algo, a mãe apresenta algo. Isso. Então, o quanto isso
enriquece, o quanto isso nos preenche de alguma forma. Enquanto se eu fico só no meu mundinho, só com os meus valores, só com aquilo que eu gosto, talvez eu perco esse crescimento que o outro pode me proporcionar. E é isso, não tem como a gente entrar num relacionamento sem a gente se dispor a essa transformação, que é justamente o que essas diferenças vão trazer, essa riqueza que a Lid falou agora. Lid, adorei isso que você falou, foi maravilhoso, aí, dessa riqueza de experiências que se tornam possíveis a partir das diferenças, né? E olha que bacana o que a Monique falou aqui atrás, ó. Uma vez um sábio me disse, não coloque seus pais em um pedestal, mas nunca tire os louros que eles merecem. Perfeito. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Gostei. Muito boa. São seres humanos como nós. E aí, Lídia, eu queria que você nos ajudasse a lembrar, né? Lembra das palavrinhas que a gente está falando, né? Claro. Somos dois diferentes que juntos, né, fazemos um todo, um inteiro muito bonito, um inteiro muito bom, né? Sim. E aí, assim, já que a gente já falou, né, de honrar o nosso sistema, o sistema do outro, e por isso poder olhar para o outro como alguém não tão, né? A pergunta é como amar o imperfeito? Como que a gente ama o imperfeito, né? Como é que a gente pode tentar chegar nessa resposta de como amar o imperfeito? O que eu tenho que fazer, né? É a concordância, né? É concordar com o outro do jeito que é, sem julgamentos. Aqui não cabe julgamento. Em um relacionamento que dá certo, não cabe julgamento. Cabe aceitação, cabe diálogo, cabe uma série de coisas que a gente já falou em outras lives. Cabe pedidos. Cabe pedidos, mas não cabe julgamentos, né? E aí, quando você fala aí das palavrinhas mágicas, que a gente tanto gosta, né? Eu gosto do jeitinho que você apresenta, gente. Desculpa, um gato pulou na mesa aqui e já foi. Fiquei com medo de derrubar meu telefone. Entrou pela janela ali, pulou em cima da mesa aqui. Que vai derrubar meu... Vai derrubar meu tripé. Bom, gente, e aí para um relacionamento dar certo, né, essas 3 palavrinhas mágicas que a gente aprendeu e a gente gosta muito, elas falam do sim, do por favor e do obrigado. Tá, Lídia, o que é isso, né? O sim, o por favor e o obrigado são palavrinhas mágicas, né, que a gente precisa buscar primeiramente conseguir falar para os nossos pais. Então, quando a gente está falando disso, de olhar para os nossos pais com respeito, com honra, então para os nossos pais eu posso falar, né, o primeiro sim. Sim, não, obrigada, eu estou invertendo. Obrigada, eu falo para os meus pais, obrigada pela vida que vocês me deram, obrigada por tudo como foi, né, do jeito que vocês tiveram condição de fazer por mim, muito obrigada. Então eu tenho gratidão aos meus pais. E depois, então, eu posso dizer, por favor, me aceitem como eu sou, ainda que eu faça um pouco diferente na minha vida, ainda que eu não opte pelas escolhas que vocês gostariam que eu fizesse. Mas, por favor, me olhem com carinho. E aí, eu estou pronta para dizer o sim. Sim, papai, sim, mamãe, sim para tudo como é, sim para tudo como foi, sim para vocês. E aí, depois que eu dei conta de verdade de falar o sim para o meu pai e para minha mãe, eu estou mais pronta para entrar num relacionamento. Ah, Lídia, mas e se eu já estou num relacionamento? Ainda dá tempo de a gente cuidar disso em relação aos nossos pais, para que a gente esteja mais pronto para falar isso também no nosso relacionamento. E aí, o nosso relacionamento, a ordem é inversa. No nosso relacionamento, a ordem é sim, por favor e obrigado. Os nossos pais, obrigada, por favor, sim. Por que no relacionamento primeiro é o sim? Porque é a palavrinha que a gente fala, principalmente quando é um relacionamento em que é um casamento, seja civil, né? Qual que é a palavrinha? Fulano, você aceita fulano? Sim. Sim. Eu digo sim. Então eu digo sim. Só que muitas vezes as pessoas entram nos relacionamentos, dizem esse sim, sem entender exatamente o que esse sim significa. O que esse sim representa.
porque eles dizem sim por protocolo, porque eu preciso dizer sim, porque eu estou a fim de casar. Mas o quanto eu estou dizendo sim para o outro? O quanto eu digo sim para o outro como ele é, com tudo que ele traz. E é isso que essa palavrinha quer dizer. Sim, eu te aceito como você é. Sim, eu aceito você com as suas diferenças, com as suas imperfeições, com tudo que você traz. Com a sua família de origem, com seu pai, com sua mãe. Eu te aceito, sim. Né? E, por favor, me aceite também como eu sou. Me aceite com tudo que eu trago na minha história de vida. Me aceita com minha família de origem. Me aceita como eu sou. Imperfeita como sou. E então eu posso dizer obrigada. Obrigada por tudo que a gente constrói juntos. Obrigada pela família que a gente constrói juntos. Obrigada pelo relacionamento que a gente constrói juntos. E eu posso ser verdadeiramente grata ao outro, né, ou grato à outra, exatamente como é, com a história que juntos a gente é capaz de construir. Oi, Leila, bom ter você aqui. Então é um pouco disso. Então pensar que para os pais a gente vai dizer obrigada, por favor e sim. E para o nosso relacionamento a gente pode dizer sim, por favor e obrigada. E quando eu consigo dizer isso, não da boca para fora, mas aqui dentro, isso é verdade, de fato para mim, eu posso ter um relacionamento muito mais próspero, muito mais um amor que dá certo, né, Lu? É o amor que dá certo, é verdade. Mais chance. Ah, eu adoro essas palavrinhas, eu adoro o jeito que a Lídia explica. Acho assim muito fofo e muito bonito e é gostoso quando a gente aprende isso, né, Lídia? Muito É bom. muito. Muito Muito. bom. E quando a gente fala, viu, gente, de que é possível, mesmo quando a gente já está no relacionamento, e aí no postzinho a gente colocou justamente isso, a gente já vivenciou momentos nos nossos relacionamentos em que não era assim tudo tão fácil, né? A gente já vivenciou e a gente conseguiu aprender. Ainda é tudo fácil? Não. Como todo relacionamento, a gente tem dificuldades. Mas o que é bacana é que a gente consegue saber que é possível uma reconstrução, é possível construir um novo relacionamento a partir do momento em que a gente aprende. Nem sempre vai ser com a mesma pessoa, porque talvez vão ter N motivos. Mas a partir do momento que eu aprendo, eu estou pronto para um novo relacionamento. Então, às vezes tem alguém aqui que é solteiro, que está aqui assistindo a live. Então, a partir do momento que você aprende isso, às vezes não deu certo alguns dos seus relacionamentos, mas você aprendendo tudo isso, você consegue estar mais pronto ou mais pronta para um próximo relacionamento. Isso. E aí, assim, para essas pessoas, né, que eu tenho tido algumas pessoas que têm nos procurado, né, Lídia, para falar sobre Sim. isso é tema que a gente pode falar numa próxima live, né, Lídia, construir sobre esse assunto, para aquelas pessoas que ainda não têm um relacionamento, que buscam e que têm, às vezes, muita dificuldade de se conectar e de realmente transformar um encontro num relacionamento estável, Sim. duradouro, gostoso, saudável. E aí eu acho que esse conhecimento de olhar para como que é a minha história é fundamental, é o primeiro passo, né? É o Sim, primeiro exatamente. passo, é esse do autoconhecimento, né? Porque aí eu começo a entender aquilo que eu trago comigo, que eu quero resolver, aquilo que às vezes eu estou em infidelidade sistêmica. O que quer dizer isso? Que às vezes eu estou ficando nesse lugar de estar sozinha por outra pessoa, Sim. né? Ou por não ter permissões, como que eu posso encontrar alguém, um homem bom, uma mulher boa na minha vida, né? Ter um bom relacionamento, se lá em casa é tudo estrupiado, tudo atrapalhado, tudo difícil, ninguém tem, todo mundo separa, ou é um casamento sofrido, um casamento de fachada, né? Então, muitas vezes, inconscientemente, a gente vai fazendo uns movimentos que afastam o outro, que repelem, ou eu vou pondo sempre muito defeito, muita exigência, então eu já começo sem conseguir dizer o sim, eu já estou ali no procurando o defeito de Exatamente. cara que é para indicar, eu já dizer, tá vendo, esse também não serve para mim, né? Eu Porque já entro nunca procurando nenhum vai defeito, servir, né? porque a hora que eu achar um que vai servir, eu vou ter que dar conta de fazer diferente da mamãe ou do papai, ou de vovô, vovó, ou quem quer que seja lá de trás que não que sofreu muito por não ter um casamento feliz, né?
Então, todas essas Exatamente. questões estão dentro do nosso sistema e a gente traz na nossa caixinha, né, na nossa bagagem, né, que é onde a gente precisa olhar primeiro. Seja para nós Sim, aqui nesse momento falando para quem já está num relacionamento ou para quem ainda não tem, né? sim, exatamente. Então, E aí vamos falar de um quarto ponto que é bem relevante aqui sim, quando a gente Leide, fala sim. de estar com o outro, né? De Ó, olhar para essa questão da imperfeição, que uhum, é sair do papel de vítima. isso, esse vai ser o Muitas nosso vezes nós último nos ponto, né? colocamos, Que já já está em são cima. 7:05 já, 7:06. Isso. Então, Muitas vezes a gente também fica nessa relação em que a gente julga tão uhum, imperfeito, que o outro é tão imperfeito, porque muitas vezes a gente está no papel de vítima. Então, no uhum, papel de vítima, eu vejo muito mais defeito até do que a pessoa talvez tenha. Eu começo até a fantasiar defeitos. é, Né? E eu não assumo a responsabilidade que me cabe sobre esse relacionamento. uhum, Então, é um ponto que a gente precisa olhar com bastante cuidado, será que realmente isso que eu estou pensando que o outro tem, que não é tão bom, não é alguma expectativa infantil que eu construí em mim, que uhum, estou colocando no outro? uhum. Tem as expectativas infantis, né, Lid? E eu acho que tem também, às vezes, a fantasia do superpoder, Sim, né? Do superpoder. Eu acho que a palavra que me veio, a expressão que me veio é aquela, né? Que eu vou fazer tanto e tudo que eu vou dar conta, deixa que eu faço tudo para o relacionamento dar certo sozinha. Então eu assumo sim, tudo, né? Eu assumo tudo. Então ou eu vou para o papel de vítima, onde tudo que dá errado é culpa do outro, ou então sim. eu vou para o papel de superpoderes em que tudo é comigo. Então, em que lugar que a gente chega? E que Né? equilíbrio que essa relação tem. Eu chego no desequilíbrio da balança, né? Até porque a gente escuta muito ele, mas eu fiz tudo, 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 eu faço tudo certo, eu fiz tudo certo, eu faço tudo, então faça menos, né? Não E que faça. talvez para alguns é tão difícil, né, É, Lô? A gente fala do dar muito, né? E para dar um pouco menos, muitas vezes as pessoas se assustam quando a gente diz isso. é. Mas é necessário para equilíbrio, porque às vezes eu dou o que eu dou conta de dar. Uhum. E às vezes eu dou conta de dar muito. Mas talvez o outro não consegue dar tanto. E aí o relacionamento entra em desequilíbrio. É. Como que eu posso, então, equilibrar se o outro realmente não dá conta de dar? É dando um pouco menos. Uhum. Por amor, para que esse relacionamento seja duradouro, eu dou um pouco menos. Isso. Então são dois extremos, né? O dos superpoderes e o da vítima. O da vítima é não assumir a parte, porque todo relacionamento, gente, toda situação, pensa, escuta, ó, repetindo, toda situação tem 50% de responsabilidade de um e 50% da responsabilidade do outro. Até naquelas que Sim, você pensa que é o outro só que pisou na bola, não. Todos dois são responsáveis pela pisada de bola também, de sim, alguma maneira, exatamente. né? É bem complicado, complexo falar isso, mas essa é assim que funciona, Sim, né? Então, às vezes eu não quero, não assumo a minha parte, né, da dinâmica do relacionamento que contribui para que o outro pise na bola, né? Então eu tenho a minha sim, parte nessa dinâmica e aí eu fico no lugar de vítima, responsabilizando o outro como culpado da por tragédia aquilo que da não deu certo, vida e não deu certo. daquilo que não deu certo, né? Então, outra dica do dia é Busque autoconhecimento. uhum, Eu de, acho que quando a gente está falando de tudo isso relacionado, vou repetir, a relacionamentos, tudo isso ligado a relacionamentos, né? A gente está falando de autorresponsabilidade, como a Elo colocou. Quem viu que a casa está pegando fogo primeiro, é o primeiro que pode buscar ajuda. uhum, Então, buscar autoconhecimento, redescobrir as suas próprias virtudes, talentos,
vai te ajudar, inclusive, a sair desse papel de vítima que a gente está falando aqui. Uhum. Isso. Porque o que eu percebo muitas vezes em dinâmicas adoecidas a pessoa tem os olhos muito voltados para o outro, ou seja, centraliza a vida no outro e esquece de si, né? Então, tudo gira em torno do outro, da vida do outro, das demandas do outro, da necessidade do outro, do trabalho, do fazer, do escolher do outro, e se perde de si mesma, se desconecta de si. Então, quando você vai ver, a pessoa não sabe quem ela é, o que ela gosta, quais os prazeres que ela tem. Aí isso vai falar dos prazeres não somente físicos e sexuais, mas das pequenas alegrias do dia a dia. Não, eu gosto de chupar laranja descascada e de tampinha. Eu gosto da partida no meio, eu não gosto de tampinha. Até tem pavor desse trem de tampinha, agora laranja partida no meio. São pequenos prazeres, assim, simples, né? Que a gente tem que se reconectar com o que é nosso, né? E isso faz parte do autoconhecimento, para que eu possa não deixar que a relação fique centralizada no eixo que a minha vida gira em torno do outro. Não, somos dois. E isso aí, somos dois que orbitamos juntos, né? Para o nosso relacionamento. Um ao outro. Né? Orbitamos juntos, né? Ali. Isso me faz pensar, às vezes a gente recebe clientes que falam assim, eu não fiz isso na minha vida porque o outro não queria. Eu não fiz isso porque o outro não gostava. E aí, então, é isso que você está falando, né? Então, o quanto eu estou deixando que a minha vida gire em torno do outro. Né? E não buscando equilibrar os pratos aí. A gente, então, tem que ter eu, né? O outro e o nós dois. Nós. Então, o nós, Então tem que ter também, cada um tem que estar em si e juntos fazer o nós. Mas também não existe só o nós. Tem que ter espaço para um, para o outro também. Exatamente. Né? Para que o equilíbrio, para que haja um equilíbrio no nós, eu preciso equilibrar o meu de cá e o outro dele de lá. E aí juntos a gente faz um pacote que funciona, né? Exatamente. Que funciona, que se movimenta bem, né? Isso. É isso, Elô, Lídia, eu queria deixar aqui, para a gente ir fechando, eu queria pedir para quem está na live, ou quem vai ver a live ainda nas 24 horas, que se puder, entra no nosso, como é que chama? Oi, Andréia, abraço. O individual. Gente. O individual lá, no Stories, não, feed, o outro. direct. O direct. Entra lá no direct e sugere temas pra gente. Né? A gente tem algumas coisas preparadas já, mas é bom também ouvir de vocês o que vocês querem ouvir, assim como algumas pessoas têm mandado pra gente. Obrigada, Fernanda. E então, manda pra gente, né, pra gente poder preparar algo mais personalizado para vocês, tá bom? Agradeço mais uma vez, Elô, a parceria, agradeço a todos que estiveram conosco e que vocês possam aí compartilhar. Oi, tia! Que bom que a senhora entrou. Entrou? Então, entrou na hora que a gente está saindo. Do segundo tempo. Então, vocês possam encaminhar para as pessoas aí nos próximos... até 24 horas a live vai ficar disponível. Obrigada a todos. Gente, é isso, tá? Vou deixar salva no Stories, vai ficar até amanhã, então, às 18 horas. Depois disso, a gente espera que nesse meio tempo a gente possa ir, joga os aviõezinhos, encaminha para quem quiser ainda poder assistir e reforçando o pedido da Lídia para deixar para nós as sugestões, tá? A gente vai deixar umas caixinhas de perguntas no Stories e vocês podem deixar. E nós agradecemos imensamente aí a participação mais uma vez. E segunda-feira estamos aí de novo nesse mesmo horário, novamente com um tema de relacionamentos, mas a gente vai ainda escolher qual pedacinho desse tema maravilhoso que a gente vai destrinchar, né, Lídia? Fernanda está falando que para saber se está amando o imperfeito, tem que ter um. A gente só pode amar o imperfeito, é uma frase do Bert Hellinger. Só se pode amar o imperfeito. Né? Só o imperfeito tem como expandir, crescer. Isso, só o imperfeito. Isso nos leva ao crescimento, à transformação. Isso é muito bonito. Ok, gente. Muito Gratidão, obrigada. Pessoal. Vamos encerrar.
né? Temos 20 segundos. A gente não precisa deixar o Instagram nos fechar aqui a cortina de uma vez. A gente agradece, despede. Quem puder dar um print, né, Lid? Faz um printzinho Exatamente. de tela aí nesses 7 segundos.